Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um Chama Tiuli, #20. Hoje, dia aí que a gente volta do carnaval no Brasil e a gente tem a reprecificação dos ativos após aí os impactos do coronavírus, tanto no mercado internacional quanto no brasileiro. Então hoje a gente vai falar sobre como eu encontro o momento certo de comprar um ativo, qual a minha opinião sobre meditação e visualização de objetivos, como aprender sobre opções, que pode ser um instrumento muito usado aí num momento como esse de crise e alta volatilidade na bolsa, e também vamos falar se tanta gente fala no longo prazo e controlar as emoções, por que as pessoas se desesperam no final das contas, tá? Então, se você quer conferir esse conteúdo, continua aqui comigo, mas antes disso, eu peço dois favores. Dá um joinha aí nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não faz parte do grupo de pessoas que segue o Tiuli, tá? Então, gente, vamos começar aqui pela primeira pergunta, que foi do William Fernandes. Ele pergunta: em baixas de mercado, em que momento você escolhe comprar? Então, William, eu sou uma pessoa que não vivo naquele mundo que bota dois extremos, análise técnica de um lado e análise fundamentalista de outro. Eu, com certeza, uso a análise fundamentalista como meio principal de escolher os meus ativos e desenvolver minhas estratégias, mas eu uso sim a análise técnica dentro do meu portfólio, e uma das maneiras que eu uso ela é através de marcação de fundos ascendentes. O que eu chamo isso? Quando eu vejo um fundo e aí o mercado sobe um pouquinho, aí ele volta a realizar mais um pouquinho, e aí ele volta a subir, isso faz com que eu tenha um conteúdo de alta, porque eu vejo os fundos ascendentes. Isso aí é uma maneira muito clara de você marcar uma tendência de alta. Consequentemente, se a gente vê topos descendentes, a gente pode definir isso como o início de uma tendência de baixa, tá? Então, quando você consegue diferenciar esses dois pontos aí, é interessante que você tenha uma posição, porque eu não acredito em comprar o que eles chamam de uma faca caindo, que é um papel em queda livre, despencando. Eu não acho que isso é uma maneira inteligente de você entrar no ativo, simplesmente porque eu busco altas acima de 50%, 100%, e eu tenho certeza que um ativo ele não vai fazer uma alta de 100% sem fazer esses fundos ascendentes, tá? Eu posso até ter um ativo que vai cair muito forte, vai subir já no outro candle, mas esse tipo de ativo aí eu prefiro passar do que assumir o risco aí de pegar o que eles chamam de uma faca caindo, tá? Então, para responder diretamente a tua pergunta, William, a maneira que eu escolho de comprar um ativo depois de uma tendência de queda é justamente quando ele faz fundos ascendentes no gráfico diário, tá? Vamos para a segunda pergunta aqui. A segunda pergunta é do Fá Camargo. Ele pergunta: como é que você faz para aprender opções? Então, Camargo, maneira mais óbvia aí é você entender alguns conceitos básicos. São eles: o que é o strike, que é o preço aí que você determina que você vai comprar aquela opção. Não necessariamente você precisa esperar até o final do vencimento para tomar essa decisão, porque você pode rolar ou se desfazer daquela posição antes desse momento do strike, né? Outra coisa é entender o vencimento que você está trabalhando, lembrando que as opções, quanto mais longas elas são, mais valiosas elas ficam, e num momento de alta, você tende a perder um pouco com isso, é claro, porque você vai estar consumindo um pouco dessa gordura que eles chamam, que é esse tempo aí medido pela grega θ. A gente também tem que ficar de olho na volatilidade, porque num mercado com alta volatilidade, as opções elas ficam mais caras. Então, talvez não seja o melhor momento para eu comprar uma opção. Talvez seja um bom momento para eu vender uma opção, como lançador. Tudo isso aí vai depender da tua experiência, da precificação dessa opção, mas volatilidades acima de 40%, tanto em Petrobras quanto em Vale, no histórico recente aí, tem sido uma boa oportunidade de você lançar
uma call ou lançar uma put, tá? Call é a opção de compra e put é a opção de venda. Mas no final das contas, aqui respondendo a tua questão de uma maneira muito objetiva, eu não acho que existe uma maneira mais rápida de você aprender sobre opções quanto colocar o teu dinheiro em risco, porque a partir do momento que você coloca o teu dinheiro no jogo, o teu cérebro ele fica ligado, ele fica sintonizado numa outra frequência, você fica muito mais atento ao que te ensinam também, aos movimentos que o mercado apresenta para você. Então eu acho que você deve começar pequeno, mas deve colocar um pouco de dinheiro em jogo para entender mais sobre opções. E aí a parte teórica, aos poucos você vai construindo um framework, né, um cenário para você trabalhar as diferentes maneiras que as opções podem te servir. Lembrando, você pode comprar volatilidade, você pode vender volatilidade, mas você tem que estar principalmente focado nas 3 gregas aí, que é o delta, que mede a variação das opções em relação ao papel, o theta, que é a grega que mexe com o tempo, e o gama também, que é a aceleração da opção. Isso aí tem muito dentro da estratégia do pozinho, tá? Estratégia do pozinho, falando nisso, é uma boa maneira de você começar com as opções, porque você não precisa negociar muito esses contratos, né? E esse é um ponto aí que as pessoas não se atentam muito. A negociação das opções, ela é muito cara. Então, quanto mais você mexe aí nas tuas opções, mais custo isso está te gerando, né? E isso tende a diminuir o teu retorno de uma maneira muito agressiva no longo prazo, tá? Não no curto prazo, mas no longo prazo. Se você quiser saber mais sobre opções, deixa aí um comentário nesse vídeo e acompanha meu conteúdo, que eu invariavelmente estou falando sobre esse tema, que pessoalmente eu gosto muito, tá? Vamos aqui para a terceira pergunta, a pergunta do Cleverston. Qual a sua opinião sobre meditação e visualizar o futuro sentindo que já é presente? Ele está falando aí de uma técnica muito famosa de programação neurolinguística. Para quem não conhece esse assunto, eu sugiro você seguir o Tony Robbins, ele é um grande especialista nessa área, mas eu também sugiro você ler um livro chamado Poder Sem Limites, do próprio Tony Robbins, tá? A técnica de visualização, a técnica de meditação são maneiras de você trazer o teu cérebro para uma outra frequência. A técnica de visualização eu já usei com muita frequência mesmo, logo que eu comecei a aprender sobre programação neurolinguística, e acho muito válida, tá? Você tem que fechar os olhos e começar a construir um filme dentro da tua cabeça em cores bem vivas, porque o teu cérebro ele não consegue diferenciar os estímulos da realidade dos estímulos criados por você nessa imaginação, nessa visualização. E aí, quando você começa a construir esse cenário que você quer vivenciar, você consegue mandar uma mensagem para o teu cérebro de que você está querendo criar um caminho para aquela conquista, tá? Então, as pessoas que também usam a física quântica como uma terapia para você melhorar a tua qualidade de vida, falam que você começa a atrair aquele cenário e aí o teu cérebro começa a criar um caminho para realizar aquilo sem mesmo você saber como, né? Pode parecer um pouco esotérico isso, mas é uma febre muito grande em Wall Street. Outros, principalmente no segmento de traders, tá? Eles gostam de usar muito essa técnica. E falando de meditação, eu acho que é uma técnica que todo mundo deve usar. O Ray Dalio, que é o maior gestor de fundos do mundo, ele fala que é o componente mais importante para o sucesso dele. Ele começou a meditar junto com os Beatles na década de 60. Para quem não sabe, aquela música Imagine, ela tem a ver um pouco com isso de meditação. Let It Be também tem um pouco de você deixar passar, de você não atrair as energias, não segurar as energias. Então, por incrível que pareça, todo mundo que eu conheço que pratica meditação com regularidade tem um sucesso, principalmente porque, além dos benefícios de você trazer o teu cérebro para uma frequência, diminuir aí as doenças, principalmente psicossomáticas, porque você não fica com aquele estresse crônico, você também tem um aspecto que é o seguinte:
Se tem uma pessoa que consegue se organizar 2 vezes ao dia para meditar 20 minutos, essa pessoa tem uma dieta, uma rotina disciplinada, ela consegue controlar o seu tempo e também ela consegue, de alguma forma, ter o controle sobre a sua vida, né? Porque para você ter essa disciplina aí, você precisa ser muito organizado. Uma pessoa aqui do Brasil que pratica muito a meditação é o Érico Rocha. Ele está aí numa sequência de aproximadamente uns 500 dias, se eu não me engano, meditando todo dia, e ele fala que isso é essencial aí para ele conquistar os números de 6 em 7, os múltiplos dígitos que ele consegue aí em 7 dias, tá? Então eu também faço meditação, já fui muito mais intenso, hoje em dia eu faço tipo 10 minutos por dia, numa sessão só, mas eu já tive ótimos resultados com isso, tá? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E para finalizar, a última pergunta do dia foi aqui, ó, do Ferreira Souza. Ele perguntou: se falamos tanto em longo prazo e controlar as emoções, por que tantos se desesperam? Então, Ferreira, nós somos animais no final das contas, né? A gente adora falar que a gente é racional, mas no final das contas, todo grupo de acadêmicos que estuda aí finanças comportamentais chega à conclusão que nós somos animais irracionais, que a gente exagera em vários comportamentos que a gente tem, e no mercado financeiro não é diferente, tá? A explicação que eu recebi aí é que a gente tem uma coisa chamada amígdala aqui atrás do nosso cérebro reptiliano, e quando a gente está numa situação de confronto, a gente tem a possibilidade de fugir ou ir para o embate, ir para a luta. E isso acontece quando a gente tem uma posição no mercado financeiro, e aí, por exemplo, eu estou comprado no Ibovespa e o Ibovespa cai forte, 7%. O que acontece com a minha amígdala no meu cérebro aqui, que faz parte da minha natureza animal? Ela incha, porque eu estou sendo desafiado, eu estou sendo contestado numa convicção que eu tenho. E aí, isso aí gera um efeito químico no meu corpo, onde eu fujo, e aí seria o caso de você vender as suas posições na queda, ou eu luto, eu enfrento, que seria o exemplo da pessoa que dobra a posição ou aumenta a posição na queda, né? Todas as duas estratégias de ação aí têm seus perigos, porque quem vende pode estar realizando um prejuízo na hora errada, justamente no fundo do mercado, ou quem compra com muita sede ao pote pode estar aumentando a posição numa hora errada, porque o movimento ainda não completou todo a sua trajetória de queda, tá? Então a gente precisa tomar as atitudes baseadas num plano pré-determinado. E aí, eu vou dar um exemplo agora desse pregão pós-carnaval. As pessoas já sabiam ontem de noite que a gente teria esse estresse no mercado hoje, e elas poderiam se programar. Olha, se o mercado cair 7%, eu vou fazer atitude X, se ele cair 10%, eu vou fazer atitude Y, se ele cair 2%, eu vou fazer atitude Z, se ele não cair, eu vou ter uma outra atitude, e a partir daí você vai desenhando o teu plano de ação. É a melhor maneira que eu acredito de você se programar para operar no mercado e não deixar as suas emoções tomarem controle da situação. Então, gente, essas aqui foram as 4 perguntas do Chama Tiuli de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de dar o seu joinha aí. E se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, pois é só o começo. Tamo junto, Chama Tiuli.